Então, pessoal, tudo bem? É, Sobre aquela história, né, que as escolas e os artistas estavam incentivando os jovens a tirar o seu título de eleitor para tirar Bolsonaro. Coisa triste, né? Então, o pessoal da direita conseguiu fazer uma campanha contra-atacando, né? Exatamente para que o jovem consciente tire realmente o seu título de eleitor, mas que vote consciente, né? Busque o conhecimento sobre a realidade das coisas e opine, né, de forma livre, para poder decidir se realmente quais os valores que eles querem defender, né, que são os valores da esquerda ou os valores da direita, os valores conservadores ou os valores não valores, né, os antivalores altamente destrutivos para a sociedade que a esquerda defende. Enfim, foi um excelente contra-ataque, criou-se uma espécie de equilíbrio, né? Se eles empurram os jovens para a caverna, nós precisamos puxar para fora e mostrar a luz, porque conhecimento é luz, Cristo é luz, né? O nosso amigo Valdir fez um comentário muito interessante sobre isso. Prezados amigos e amigas, gostaria de não ser mal interpretado, né, deixando bem claro que eu também sou uma pessoa cristã, né? Um cristão, procuro ser um cristão consciente, temeroso a Deus, sigo as escrituras, procuro, né, como todos nós, seguir as escrituras, fazer disso um cotidiano em minha vida, com as falhas que humanos somos, mas contando com sabedoria, com as reflexões e com as mudanças, né, para merecer misericórdia de Deus. Tenho também, junto a essa situação política, uma preocupação muito grande com a polarização, com o extremismo, tanto ele de direita e esquerda, quanto cristãos e não cristãos, sabe? Ou ditos não cristãos, né? Que quem somos nós para julgar? Então eu acho que seria interessante sim nós acolhermos os nossos jovens, instruí-los para eles observarem o que é bom para a moral, o que é bom para a família, o que é bom para uma nação, numa projeção de uma vida digna, né, de uma vida consciente e uma vida que todos eles no futuro sejam pessoas sérias, responsáveis, produtivas e de virtudes. E tomar muito cuidado para achar que a palavra de Deus, que a palavra de Jesus, né, falar no extremismo para resolver alguma coisa também. Eu acho que a gente acaba sendo pessoas chatas, acabamos sendo pessoas incompreendidas. Como colocar, né, à frente de toda a mensagem nossa os valores que um cristão tem? Porque a repetição de algumas coisas, eu não falo aqui no grupo que eu não vi isso no grupo, mas eu vejo em outros grupos que eu participo. A repetição, por exemplo, Bolsonaro não é mito. Bolsonaro é nosso representante no governo federal. Sabe? Deus é misericordioso com todos. A bondade dele é infinita. E é tudo pela graça, não pelo combinado com Deus. Então acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso, com a comercialização também das palavras, sabe? Você defende a fé que você professa, nossa, é direito seu e é obrigação sua, mas defenda isso no dia a dia, nas atitudes, sabe? Nos gestos. Que voltando ao jargão que a gente escuta muito aí, né? Por tudo que é mais sagrado, não é nada pessoal contra ninguém, só uma reflexão que eu estou fazendo, tá? Porque falar, gente, até papagaio fala. A gente tem muitos guias cegos. Então tenhamos cuidado com isso, porque às vezes a gente não alcança o objetivo da gente de trazer a luz, igual a amiga aí falou, a Glaucia falou, trazer a luz da verdade, né? As coisas que estão acontecendo, que podem vir a acontecer, que vão nos prejudicar quanto nação, a gente não consegue alcançar
a intimidade com essas pessoas para a gente passar a mensagem da gente pela arrogância do cristianismo. Não devemos ser. Cristo não foi arrogante. Cristo foi justo. Foi acolhedor. Não mediu, não pesou. Só falou o que é certo e o que é errado. Cabe a você assimilar isso. Por favor, desculpem se eu fui demais, mas eu acho muito importante. Senão nós vamos começar a virar um grupo de extremismo. E isso não é legal. Vamos trazer tudo à luz, sim, à luz do que é justo, do que é certo, do que é moral, do que é importante para nós como nação. E cada um professando, né, e nós respeitando aquilo que todos acreditam e faz a verdade da sua vida. Eu concordo com você, Valdir, quando você fala que precisamos medir nossas palavras, nossa forma de nos relacionar com as outras pessoas, principalmente com as que pensam diferente de nós, né? Pensar é um jeito de sermos o mais coerentes, racionais possível, não extremistas, radicais. A colocação que foi feita anteriormente, né, pela Márcia Prates, da influência que a escola tem feito com o jovem para que ele tire o título, para tirar o Bolsonaro, com aquela questão que nós colocamos, o contra-ataque veio puxando os jovens cristãos, né? Por quê? Porque a direita, a base da direita é cristã, né? Então é preciso, como diz a própria Márcia Prates falou, é preciso que a gente divulgue a força, né, da fé cristã em relação ao ideário da direita, porque precisamos combater a ideologia da esquerda que está levando os jovens, né, a sofrer uma influência negativa sem que eles tenham opção, ou seja, eles estão tirando, a esquerda tem tirado deles, inclusive o direito de fé. Ou você acha mesmo que apresentar para uma criança, né? Vamos pegar um exemplo que aconteceu alguns anos atrás, de uma exposição, né, feita até patrocinada pelo Banco Santander, de uma exposição onde havia várias figuras muito mal feitas, né, como a gente até comentou no primeiro podcast. É uma destruição da arte, mas também um vilipêndio. Por quê? Porque eram imagens que agrediam a imagem de Cristo, colocando Cristo como homossexual, fazendo sexo com animais, ou seja, criando uma desacralização da imagem da cruz, né, ou do sacrifício de Cristo. Isso é um vilipêndio terrível. E eles levaram crianças para ver essa exposição. Então você imagina uma criança de 10, né, de 10, 11, 12 anos, que está ainda em formação, é uma criança que está na época de estar no catecismo, aprendendo os valores cristãos. Aí ela é levada pela escola, pelos professores, numa exposição onde ela vê a imagem de Cristo ali, a cruz, totalmente sacrilada, né? Ou seja, totalmente vilipendiada, agredida. Cristo colocado como uma figura até desumana, né? Tira de Cristo a divindade, a pureza, o poder de sua divindade. Então a criança vendo aquilo ali, como é que na cabeça dela ela vai conseguir enxergar a cruz como algo sagrado, protetor, se foi roubado dela isso na infância, ao mostrar algo vilipendiado, né? Então é isso que a gente está querendo dizer. E a Márcia completou. Não existe cristão socialista ou comunista, né? A palavra de Deus não aceita a ideologia da esquerda, né? Então vou, Valdir, respondendo aí para nós. Eu gostaria só que você observasse o meu áudio e perceber se eu falei que existe cristão socialista e existe cristão comunista. Eu só acho que a gente não pode ir para os extremos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não sou socialista, não sou comunista. Eu sou cristão. Só que eu não sou louco. Não sou louco. Essa loucura desvairada de guias cegos aí, ó, ela nunca me tocou. Eu sou coerente. Eu tomo cuidado para não pesar e tomo cuidado para não medir. Agora eu gostaria, Márcia, que você me respondesse uma coisa. E se nós tivéssemos
né? E eu sei que nós os temos, irmãos de vertentes ideológicas e religiosas diferentes da nossa, que são 100% Bolsonaro, que apoiam 100% as atitudes dele, quanto à moral, quanto à família, quanto a tudo. Você acha que essa eleição é de cristão contra não cristãos ou de nacionalista contra não nacionalistas? E eu fico muito preocupado, porque eu sou eleitor, vou ser eleitor, né? Faço campanha, divulgo as ideias do então atual presidente, né, do nosso país. Eu fico preocupado que justamente, sabe, esse posicionamento meio que, entre aspas, xiitas, os apoiadores de Bolsonaro, que faça com que ele crie mais rejeição, sabe? Por causa das pessoas que ficam idolatrando ele, né? Na verdade, ele é nosso representante escolhido por maioria de voto, que nós queremos que continue, porque ele fez um governo com 3 anos de pandemia, com a guerra indiretamente mundial, né? E conseguiu trazer muitas coisas para o Brasil. Eu gostaria muito de vê-lo num governo sem todas essas adversidades que nós tivemos. Só isso. Só para informar os amigos do grupo aqui, que eu acredito que todos já saibam, né, são pessoas esclarecidas, né, que a Glaucia, com essa ideia de falarmos de política, que não podemos esquecer que quando tiver que votar lá o orçamento, lá a fatia enorme do nosso dinheiro, do nosso imposto lá para o fundão, para as eleições lá dos nossos senadores, deputados e tudo mais, os nossos representantes cristãos lá, tanto da linha católica como protestante, misturaram lá com os fariseus lá e votaram juntos. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, porque na hora do vamos ver lá, muitos que professam aqui se elegem com a bandeira de cristãos, né, bebem da mesma água dos outros. Então vamos tomar cuidado com isso aí também. Eu entendi muito bem a sua colocação, Valdir, relacionado lá com não sermos extremos, né? Você colocou bem, sim. Eu acho que essa coisa da gente buscar os nossos representantes sempre com valores cristãos, isso é que vai conseguir levar, não importa que seja não somente cristãos, como você colocou, tem outras pessoas que nem cristãos são, ou que têm outras crenças religiosas, não interessa, desde que acreditem, né, quanto bem esse governo tem feito para o Brasil, como você mesmo ressaltou, apesar de todas as adversidades, tem sido um governo muito atuante em defesa dos interesses nacionais, isso é fundamental, né? Ele busca exatamente trazer para nós, para nosso país, uma restauração, né? Não somente econômica, social, moral, ética, que depende de nós, né, daqui para frente votarmos em pessoas que também tenham essas mesmas ideias, ou pelo menos as mesmas diretrizes humanas, para que elas possam, não somente cristãos, mas, né, que sejam mais da linha conservadora, não sejam de esquerda, que tenham realmente um posicionamento mais alinhado, né, com o Bolsonaro, para que possam realmente votar as coisas que nos interessam e não que nos prejudicam, como você colocou aí a história do fundão, né? Então, a gente pensa que esse nosso debate ele é muito importante nesse sentido. Claro que o radicalismo a gente dispensa, né? Mas a gente precisa ver vários temas, né? Analisar vários temas, porque são todos esses temas que regem a política de hoje. E a gente ainda está engatinhando muito nisso, porque até pouco tempo era proibido, né? Falar em política, religião e esporte não se fala, tipo isso, né?
Então apareceu o Bolsonaro e aí começamos a pensar em política, conhecer um pouco mais, né, buscar informação, que é o mais importante, e encontrar, nesses nossos debates é exatamente onde levantamos os pontos, vários pontos, são muitos pontos que precisam ser levantados para que haja o debate, né? A Márcia Prates respondeu aqui para gente assim: penso que quem quer a esquerda no poder está apoiando o Foro de São Paulo, que quer destruir a soberania nacional e formar a grande Ursal, que é, na verdade, uma expressão, né, que eles criaram, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, isso que significa Ursal. Enfim, ela continua: o que nos tornará uma nação comunista. Lula já falou publicamente que o regime o exemplo que ele seguirá e quer implantar é o da China, que é um partido só e forte, né? Que seu governo dará força ao MST, incentivará as invasões de terra e urbanas, vai tomar armas dos cidadãos, irá cercear a liberdade de expressão nas redes sociais. Isso não será nada bom, né? Requião já começa com o discurso contra a propriedade particular. Penso que é uma escolha que o Brasil não pode fazer de forma alguma, né? Desculpe, mas só expressei minha opinião. Penso que não há como ficar em cima do muro, não existe a terceira via no Brasil, né? Também não idolatro Bolsonaro. Ele é um ser humano como todos nós. Sim, com certeza. Márcia, essa sua colocação é bem lembrada, você lembrou todos os pontos importantes e cruciais, né, que precisamos levar em consideração. Essa eleição não é basicamente eleição, como queremos dizer, né, não é colocar cristão contra não cristão. O ponto principal de partida desse nosso podcast aqui do tema foi exatamente essa noção. Foi-se colocado que a esquerda nas escolas começaram a manipular os jovens para que eles tirassem o título para tirar Bolsonaro. Então, o contra-ataque veio por parte dos cristãos. Tirem sim o seu título, vote sim, mas vote consciente, busque conhecimento para fazer as suas escolhas. Qual é o conhecimento, né? Não somente dos valores cristãos que vão definir essa sua posição ideológica entre o que é certo e o que é errado, o bem e o mal, que é o que representa essa disputa da direita contra a esquerda nos dias de hoje, quer queiram, quer não queiram, porque é exatamente assim que ela se colocou. Não sou eu que estou dizendo, são as coisas que vemos, né, realmente desenrolarem nos próprios debates e acontecimentos políticos de antes e de agora, né? Então, como a Márcia veio e colocou todos os aspectos aqui que é preciso ponderar que a esquerda vai trazer como prejuízo para a nação e para a sociedade brasileira, né? Acho que o Valdir respondeu, então. Concordo com você, Márcia. Não existe a terceira via. Mas nós temos que ficarmos atentos para não dar oportunidade para que ela surja. Entendeu? E isso é uma reflexão que eu tenho feito demais com alguns amigos. Porque se nós começarmos com um discurso muito extremista, vai ter uma fatia enorme de rejeição aí que eles vão levar para eles e vão criar essa miserável e essa demoníaca terceira via, que nada vai ser mais que um acordão com esse povo do PT e dos socialistas, como eles sempre fizeram. Nunca houve. Sempre foi uma opinião deles lá para... Sempre criaram uma pseudo-terceira via para levar para eles os indecisos. E é isso que nós não devemos fazer. Entendeu? Você está corretíssimo. Isso aí é fator histórico. Isso aí não é novidade para ninguém que acompanha a política. Que eles querem é isso aí tudo que você escreveu. E nós temos a obrigação de não deixar que aconteça. De pelo menos, não deixar muita arrogância, de fazermos a nossa parte. Você está certíssima quanto a isso. A Denise colocou que Bolsonaro é a terceira via, o resto é o mesmo do mesmo, só Bolsonaro pode fazer algo. Sim, realmente, a questão aqui de só Bolsonaro poder fazer alguma coisa, ele é o único que nós temos, o único representante realmente conservador, anticomunista que nós temos para presidente é ele, não há outras opções, não existe, né? Você colocou ele a terceira via, não existe terceira via, não existe essa possibilidade. Vão surgir nomes, já tem alguns nomes
aí, né, como o Sérgio Moro, como aquele tal do Eduardo Leite, são as opções que, tipo assim, já sabemos de que lado elas estão, né? A princípio existem como uma possível terceira via, mas caso um segundo turno se concretize, do lado da esquerda é que eles vão estar, ou seja, não existe essa terceira via, né? É só meio mais uma forma de fragmentar a quantidade de votos, basicamente é isso. Márcia completou aqui, concordo que muitos eleitos como cristãos são na verdade fariseus. Precisamos eleger nas próximas eleições senadores, deputados que realmente possamos confiar. Precisamos ir atrás da história de vida dos próximos candidatos e ver no seu passado o que poderão se tornar. É muito difícil. Em Minas, temos senadores que só votaram com a esquerda, né? Verdade, é isso aí mesmo. Então, nós vamos ficar por hoje nesse segundo podcast. Nós terminamos aqui. Foi um debate bem bacana. Agradeço a participação de todos. Acho que é assim que vamos desenvolver o nosso conhecimento, conhecimento político e nossa forma de analisar o que está acontecendo mesmo no mundo aí. Um abração a todos.